Desembargador, mutirão foi determinado, inclusive nós mostramos a situação dos presídios, em especial, né, da Casa de Custódia aqui em Teresina. E o senhor atento lá diariamente, tentando resolver, e 1.518 pessoas saíram em 100 dias. Quantas entraram, desembargador? Só por curiosidade. 1.838. Como é que é? No mesmo período foram recolhidas prisões. Sério? Do estado do Piauí. Quer dizer que saíram 1.518 e mais de 1.800 entraram. Isso significa dizer que a violência cresce em proporção geométrica. Em média, a maioria dos delitos cometidos, dos crimes cometidos, em decorrência da droga? É droga, grande parte é droga, principalmente a população carcerária feminina. 59% dela... 59% da feminina ainda é mais grave, né, a questão da droga. Tudo quanto das drogas. Quanto das drogas. O senhor que é muito sensível a esse aspecto, eu faço uma pergunta. Não está faltando a mão do poder público em ajudar essas mulheres, não? Porque muitas delas... Sem dúvida que tem uma problemática social que precisa ser enfrentada pelos poderes públicos, estaduais, municipais, federais, a fim de que se possa sair, né, dessa situação que causa, na verdade, o tráfico. A gente vê, desembargador, muitos casos aqui é que o marido é preso, aí a mulher acaba assumindo a sucessão no tráfico de drogas, né? Principalmente, aí depois ela acaba sendo presa, né? Também, né? Exatamente isso. É uma cadeia infernal, de tal maneira que o problema prisional no Piauí, e a nossa população carcerária é 100% pobre, né? O problema carcerário no Piauí não é apenas um caso de polícia, mas é também um problema de ordem social e de ordem política. Na verdade, é um problema que merece também ser enfrentado, não só juridicamente, dentro das varas, mas merece ser enfrentado fora das varas, fora dos gabinetes judiciais, porque existe aí um viés econômico, um viés social, um viés político. Mas sem dúvida alguma. Desembargador, o senhor me falava aí da questão da certa morosidade que há nessa tramitação desses processos e de saídas que estão sendo buscadas, como, por exemplo, a questão das centrais de inquérito. Como é que vai funcionar isso? O que pode melhorar com essa central de inquérito? A central de inquérito, ela está sendo regulada pela Corregedoria. Ela foi criada pelo Tribunal de Justiça já há algum tempo atrás e a Corregedoria está regulamentando aqueles casos que devem, na verdade, ficar na competência dessa central de inquérito, que deve ser presidida por 2 juízes. Essa central de inquérito, ela tem o objetivo exatamente de examinar de uma maneira mais rápida aqueles casos de urgência. Houve um auto de prisão em flagrante, encaminha-se para o juiz examina, vê se aquilo é legal, vê se aquele caso comporta uma medida cautelar diferente de prisão, porque a Constituição diz que ninguém será preso, nem será mantido na prisão, se puder responder o processo em liberdade provisória. A regra é manter liberdade, né? A regra é manter liberdade. Então o juiz examinará rapidamente o caso, ou se for um caso de prisão preventiva, ou se for necessidade de decretar uma prisão provisória, ou se for necessidade de expedir-se um laudo médico para saber se o preso é imputável ou inimputável. Então a central de inquérito vai estar voltada para estes casos de urgência e vai exercer isso que nós estamos precisando fazer no sistema penitenciário, que é uma triagem preliminar para saber quem fica e quem pode responder o processo em liberdade. O senhor está falando dessa questão de quem fica, quem sai. O TJ tem um levantamento de quantos presos provisórios a gente tem hoje no Piauí? Nós voltamos a ter a mesma quantidade de presos que nós tínhamos no início desse trabalho que nós fizemos. 1.518 para 1.800, né? Nós temos nós tínhamos 3.076 presos e nós temos mais ou menos hoje essa média, 3.100, 3.200, uma variação para mais um pouco. Existe uma perspectiva de haver pelo menos uma diminuição nesse índice? Ou o senhor acha que isso é mais ou menos um número que vai permanecer em equilíbrio? Eu penso que enquanto nós não adotarmos de maneira sistemática as medidas cautelares que estão previstas em lei, como por exemplo o uso da tornozeleira eletrônica, um casos desses, né, que nós acabamos de ver na televisão, se ele, na verdade, fosse preso e encaminhado, se ele não for reincidente, etc., né, se não for um preso perigoso, vai depender da avaliação do juiz para cada caso. O que nós pensamos é que enquanto nós não adotarmos essas medidas diversas de prisão para a situação
da violência no estado do Piauí, os nossos presídios estarão sempre superlotados, inchados de presos. E para quem está em casa se pergunta agora, o pai de família, o que fazer? A verdadeira essência do que fazer. O que é que deve ser feito de imediato por parte das autoridades responsáveis, desembargador, para que ajude o nosso estado nesse aspecto? Pois é, eu penso que nós precisamos fazer de imediato, em termos sociais, um grande programa, né, nos bairros pobres de Teresina, a Corregedoria. Eu falo Teresina porque a Corregedoria até agora só levantou o problema de Teresina em matéria de violência doméstica e agora nós estamos mapeando Teresina em termos de tráfico de drogas. É verdade. Nesses próximos 15 dias a Corregedoria vai ter o seu mapa também dos tráficos, o mapa da droga em Teresina. Eu penso que, além de campanhas públicas que devem ser feitas através de televisão, jornais... Que é importantíssimo, as pessoas não entendem como isso é importante. E a Corregedoria tem, na verdade, feito gestões. A Corregedoria não tem como fazer essas campanhas, mas tem feito gestões junto ao governo do Estado, a fim de que essas campanhas sejam levadas a efeito. Além dessas campanhas, programas sociais, né? Mesmo dentro dos presídios, nós temos que adotar, e a Secretaria de Justiça tem belíssimos programas a esse respeito, nós temos que tornar mais efetivos todos esses programas, a fim de que possamos sair dessa situação, atacando também a causa delas. Olha, tem muitas mensagens, uma senhora diz, muito obrigado, desembargador, hoje posso estar com meu marido e ele está tentando se ressocializar depois do trabalho que o senhor fez. Bacana, né? Ouvir isso, a esposa recebendo o marido, que errou, né? Mas cumpriu, vai cumprir. O desembargador, né? Aqui, eu sou testemunho, porque eu também, o Iel esteve lá conversando, um dia, por exemplo, passei em 2 pavilhões, conversando com preso a preso, né? E o desembargador também fez esse serviço de formiguinha, foi lá. Ouviu, né? De perto. Muitas vezes, às vezes, os magistrados se distanciam da população, não vão lá, o desembargador teve a humildade, foi lá e foi nos pavilhões, foi conversar, recolheu os bilhetes, que meteu 350 pipas. As pipas, recolheu as pipas lá. Eu queria que o seu exemplo fosse seguido também pelos nossos vereadores, pelos nossos deputados, porque fica só a história de audiência pública. Hoje no Piauí é audiência pública, né? Caiu uma audiência pública. Tem que ir para a rua, como o desembargador faz, ir lá para dentro da penitenciária, ouvir de perto, saber qual é a realidade. Acho que esse exemplo... 2, 3 horas lá dentro conversando. E eu tenho certeza que eu só volto fortificado. Não, vou fazer. Sem dúvida. E vou continuar fazendo, vou visitar todo o estado, todas as penitenciárias. Vá na minha Parnaibinha, viu? Tem muita coisa sem lá. Dúvida. Vá na minha Houve uma correção. Falando nisso, houve uma correção em Parnaíba. O desembargador Arivan Lopes fez uma correção muito séria, muito severa em Parnaíba. Ele está redigindo o relatório, mas já deixou providências a serem tomadas no prazo de 30 dias. Houve, inclusive, modificações com relação o próprio tribunal colocou um juiz em disponibilidade, não foi lá? Teve um juiz que foi julgado e né? Quinta-feira próxima o tribunal julgará também um outro juiz cujo processo, inclusive, eu sou relator. E o outro vai ser julgado quinta-feira. Né? A propósito, uma pergunta que chega ao telespectador, pergunta o seguinte: desembargador, é verdade sobre um pedido de liminar de afastamento de um juiz da vara civil da comarca de Teresina? E como está esse processo? Como é? Acho que um telespectador pergunta se é verdade um pedido de liminar de afastamento de um juiz da vara civil da comarca de Teresina. O senhor tem esse pedido? Não, esse pedido não tramita na Corregedoria, não. Da Corregedoria. Existe na Corregedoria e esse processo já foi despachado por mim em relação ao juiz da Vara Civil de Teresina, um processo, uma denúncia, e o juiz já foi notificado para responder no prazo de 5 dias. É claro que esse processo será instruído e no momento oportuno a Corregedoria levará esse processo ao pleno do tribunal, quando então proporá, se for o caso, que eu não sei se é o caso ainda, quando então proporá a instauração de processo disciplinar contra o magistrado e aí poderá pedir o afastamento dele pelo prazo do processo. Só para encerrar, gente, aqui, só 2 questionamentos. Um é se o senhor é a favor desta que a gente levantou hoje pela manhã, a exemplo do Espírito Santo, que é muito importante, esse botão pânico, antipânico para as mulheres, né? As mulheres que estão contando com medidas protetivas.
que tem sido feito lá no Espírito Santo. As primeiras 100 vão ser entregues agora, essa semana. Se isso seria interessante, já que Teresina produz 1/4 da violência no estado. Sem dúvida. Eu acho bastante inteligente o sistema, né? Até porque o número de presos que nós temos em razão da violência doméstica é muito grande. Não só maridos. Isso evitaria também até prisões, né? Vamos também defender um pouco os maridos. Não só somente os maridos, mas são filhos, infelizmente. Verdade. São irmãos. Tem filhos também. E irmãos que divergem um do outro. E a outra pergunta que eu quero fazer ao senhor, pela forte opinião e pelo exemplo que o senhor tem dado à sociedade, é se o senhor é a favor ou não da redução da maioridade penal. Eu sou a favor da redução da maioridade. Maioridade, confundem, maioridade e menoridade. Né? Da maioridade penal, né? Pelo menos para 16 anos, eu ainda acho brando. Na verdade, deveria ser para 14 anos. Nossa, aí, ó, viu? Desembargador, mas menor, 14 anos para ele já tinha que responder. O pessoal, os sociólogos, pedagogos, assistentes sociais são avessos a essa ideia, né? É verdade, é avessa a ideia. Mas o certo é que nós precisamos também uma providência. Você está a favor de 14 anos, agora 16 não. Não, 14 anos. 14 anos, e essa história, por exemplo, a pessoa já está na adultidade. E essa história, por exemplo, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o menorzinho, coitadinho, de 15 anos, chega com arma na cabeça do pai de família, e vai lá assaltar e diz assim, não, essa é a primeira vez, eu vou te dispensar. Aí na próxima, funciona? Não funciona. Não funciona. Funciona não, né? Não funciona. Ou vale a lei ou não vale. Ou não vale. Eu concordo com o senhor. Eu acho que tinha que ser reduzido sim, porque não dá. O João é contra, não? Eu não sou contra, eu acho que é uma coisa que merece um estudo mais aprofundado. Vermelho. Ele não é a favor. Eu sou. Sabe por quê? Sinceramente, eu parto do princípio seguinte, desembargador, o senhor concorda. Já que o menor de idade, 16 anos, tem o poder através do voto de eleger o homem ou os homens, aqueles que comandam o futuro dessa nação, por que ele não pode responder também pelos seus atos? Sem dúvida. Acho que parte por aí. Desembargador, muito obrigado. Você sempre bem-vindo ao nosso programa, pela simpatia de sempre. Obrigado mesmo.